Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. João capítulo 8, versículo 42, Jesus pregando aos fariseus, dizendo a eles, disse-lhe Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, vós o amarias, pois eu vim de Deus e aqui estou. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele quem me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podeis ouvir a minha palavra? Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e é o pai da mentira. Contudo, porque vos digo a verdade, não credes em mim. Amém? Quem crê nesta palavra dá glória a Deus? Quem crê dá glória a Jesus? Pode se assentar, Deus abençoe, irmão. Bom, Jesus ele impõe aí no texto aos homens a noção da responsabilidade e deixa claro que esta aplicação de opinião sobre quem eram estes homens da parte do nosso Senhor, está mais do que evidente e claro que o Senhor não julga que o que estava sobre eles era uma influência satânica, maligna, porque era, mas que havia um sinal muito mais forte ou superior ao fato do diabo estar no meio daqueles que se opunham a Cristo, de que toda aquela união e aquela relação maligna entre o homem e o caído se devia ao fato por escolhas e interesses, tá? Então todos nós somos responsáveis pelo que fazemos. E eu já me vi pregando muito sobre isso daqui, mas não é o meu propósito hoje aqui. Outro fato, e é um conceito religioso, inclusive gnóstico, de que o mal tenha sido criado por Deus, e eu vou entrar nesse mérito hoje aqui, por isso uma doutrina específica, só para falar quem é o diabo, só para falar o que é o pecado, da sua origem, desde a sua origem, da sua disseminação, enfim. Porque ensinamento tem que ser usado. Voltando para a questão do mal. O conceito de que ele tenha sido criado por Deus, isso é uma perversidade. É tão igual quanto o que eu falei aqui. O mal, a corrupção existem porque alguém, infelizmente, escolheu esse caminho. Nada foi criado e projetado por Deus. Mas se Deus deixou claro de antemão o que seria lá para frente, é porque Ele é onisciente e eu não tenho culpa disso e Ele também não. Ele pode dizer hoje aqui, inclusive, quem vai para o céu e quem não vai? Eu não. Que é um dos méritos também da doutrina sobre o diabo. Se a Bíblia fala que o diabo não tem mais salvação, que eu vou falar exatamente sobre isso aqui também, não quer dizer que ele foi criado para isso. Não. Quer dizer que Deus já preveu de antemão como é que vai ser o seu fim. Mas ele, por mais que exerça o plano espiritual, por ser anjo, ele é feito de vontades e também de ações, o que também ensina e deixa claro que ele poderia reverter, mas ele quer reverter. O conceito perverso de que a maldade foi criada por Deus e de que o diabo também, e tudo o que nós estamos vendo aí, tenha sido um destino que Deus determinou. Isso é tão perverso como o atual. Esses dias mesmo encontraram um pergaminho de Barnabé, que um dos ensinamentos desse pergaminho que eles dizem que é da Bíblia, e não é, que Judas, ele foi educado pelo Senhor e conduzido pelo Senhor a ser traidor e ser crucificado. Então essa ideia que eu estou dizendo aqui, ela se esparrama para muitos lados.
de que Deus esteja por detrás de todo esse cenário de maldade e corrupção que nós estamos vendo aí fora, desde o início, porque Ele precisa de alguém que cumpra o papel ruim. E por isso talvez Ele me elegeu você, e somos predestinados a essa função. Conceito perverso. A maldade não é uma criação divina, Deus fez tudo perfeito. Se ela entrou no cenário da criação e posteriormente na história, porque ela é total, a corrupção é uma coisa total, ela afeta toda a humanidade, é porque existe a noção da responsabilidade. Você é responsável por tudo que você faz. E não será covarde para colocar alguém no teu lugar. É mais ou menos isso. Teu pai é o diabo, você cumpre os princípios dele, você tem o caráter dele, ponto final. Eu gosto do meu Senhor porque Ele é pai, pum. Tem aquela coisinha, vamos orar, vamos clamar, vamos interceder, vamos isso, aquilo. Não, o pai de vocês é um diabo e como se só faltou Ele falar, não tem mais volta. Né? Ele não fez por quê? Porque o papel dele naquele momento já não era antecipar o juízo sobre aqueles homens, mas de salvar, que é o que Ele está tentando fazer conosco aqui. Mas também não tira de nós a liberdade de refletirmos sobre muitas coisas, inclusive nesse aspecto aqui, do que nós estamos assistindo. Bom, o pastor, eu vou falar rapidamente aqui importâncias da Bíblia. A doutrina sobre o diabo, bom, se você falar assim, pastor, quando o Senhor ele foi falar sobre este anjo caído, Ele tratou de ordem secundária ou primária? Primária. Ele teve uma preocupação especial para falar sobre ele, sobre os seus anjos e também, não só ele, como toda a igreja posteriormente. Por quê? A nossa luta é contra ele. Ele está presente na vida, não perceptível, mas está no nosso meio. É como mais ou menos se o Senhor quisesse que a igreja fosse crente nisso também. Não só de que Ele é o Filho de Deus, se encarnou para nos salvar, como também um lado de que nós temos um inimigo para lutar contra Ele, que não temos competência, mas que Ele pode nos oferecer todo esse equipamento espiritual para triunfarmos e vencermos esse aspecto. Ignorar que o diabo existe é mais ou menos ignorar que o pecado existe. E se ignoramos que o diabo existe e o pecado existe, por que o Salvador? Por que o Evangelho? Por que a Bíblia na nossa vida? Bom, então o mal ele tem um reino, isso fala em Mateus 12, 26, Marcos 3, 24, Lucas 11, 17 e 18, tá? A maldade tem um reino. Os irmãos que foram ver a reprise depois, vocês vão pegar esses textos aí. Feito de espíritos maus. Quando a Bíblia entra no mérito sobre o diabo e dá a doutrina sobre ele, ele entra como antítese de Cristo e do seu reino, oposição, ok? Sua frente está Satanás, toda a maldade, toda ela, à frente dela está Satanás, um ser chamado por vários nomes, diabo, Satanás, inimigo, como segue Mateus 13, 39, Lucas 10, 19, o acusador, Apocalipse 12, 10, fica tranquilo que eu vou ler a Bíblia com você, tá? Belial, indigno, o mal, Mateus 13, 9, Efésios 6, 16, 2 Tessalonicenses 3, 3, 1 João 2, 13 ao 14, 1 João 3, 12, 1 João 5, 18, também conhecido por Beuzebu, Deus do ar, Deus da morada, Mateus 10, 25, fala sobre isso. O príncipe dos demônios, Mateus 9, 34, o dominador das potestades do ar, Efésios 2, 2, o príncipe deste mundo que Jesus falou, João 12, 31, o Deus deste mundo, 2 Coríntios 4, verso 4, coisa importantíssima para você que tem um conceito que Jesus está na república, que Deus está na coroa dos reis, que Deus está por detrás do sistema. O Evangelho descarta qualquer hipótese que essa evolução científica, humana, sociológica, política, toda ela, desde a sua existência até os dias de hoje, Deus não participou de nada disso. O príncipe é o diabo e o Deus deles é Satanás. A igreja é a igreja, tá?
Ah, meu santo Deus, pastor, que radicalismo. Se eu sou radical, a Bíblia está sendo. Tá bom? O ensinamento é esse, separa as coisas aí. Separa. Porque Deus não está na visão cósmica das coisas, tá? Desde que o homem caiu, ele vem trazendo para si o que é seu, e o que não é dele vem separando para deixar claro para todo mundo que ele não tem partido. E lá na frente vai julgar tudo isso aí. Amém ou não? Amém ou não, irmãos? Não entrando o ar de superioridade, de querer ser melhor. É a palavra de Deus, tá? E o grande dragão, a antiga serpente de Apocalipse 12:9, Apocalipse 20:2. Então está confirmado, a maldade tem um reino, a maldade tem um líder, a maldade, ela tem um sistema, tá? O diabo existe, a Bíblia confirma, a Bíblia prega, a Bíblia orienta e orienta vastamente, ok? Bom, subordinados a ele, há numerosos demônios e espíritos malignos, imundos, hostes espirituais da maldade, que são, por sua vez, subdivididos em várias classes e categorias. 1 Coríntios 15:24, Efésios 2:12, Efésios 6:12, me perdoem, Colossenses 2:15, Judas 6, lembrando que Judas não é o que traiu, tá? Judas, versículo 6, ok? Que ultrapassam uns aos outros em impiedade, Mateus 12:45, Lucas 11:26, e juntos formam mensageiros de Satanás, Mateus 25:41, 2 Coríntios 12:7, Apocalipse 12, verso 7 ao verso 9. Embora sejam diferentes, a nível de força e maldade, todos são corruptos. Então, o governo da maldade, existe um líder, e existe patentes e também organizações espirituais. Cada demônio na sua função, servindo o seu líder. É isso que a Bíblia me prega, é isso que a palavra de Deus me ensina. Amém, Jesus? Até aqui está tudo bem, né? Tem o que dizer. Bom, é aquilo que eu estava trabalhando com você aqui. Nós não estamos aqui tratando do diabo como obra de macumba, como obra de feitiçaria que tem que ser quebrada hoje aqui, porque você está na urucubaca, que é o que a igreja está fazendo. Ela mistifica essa ordem, usa esta ordem para gerar economias. Não é o meu propósito com essa pregação aqui, porque eu sou a favor de que o diabo, de que a sua organização, de que o seu sistema, de que a sua posição no evangelho seja explicada. A sua posição no mundo de hoje também. E para mim, quando o diabo entra no tema do evangelho, é para falar do pecado. E não tem como falar sobre o pecado do diabo sem noção de responsabilidades. Então, para mim, a responsabilidade, ela está acima de qualquer coisa que ele queira fazer. Ele está lá, eu estou aqui. Então não fica com medo do que eu estou pregando. Nada vai te acontecer sem que você permita, sem que você acione essa autoridade. Depois que Jesus triunfou na cruz, ele pôs o diabo no seu devido lugar e todos esses caras que trabalham para ele, e deixou claro uma coisa: a chave está na mão daquele que venceu, e ele só faz se Deus permitir. O cenário dessa autoridade foi radicalmente mudada, ratificado para Cristo. O diabo não manda mais nada aí. Daí eu pergunto para o evangelho: mas o que manda então? A tua responsabilidade. Nós estamos falando sobre ele aqui, a nível de comprovação e de existência, mas realçando, fortificando, trazendo também essa noção de que o diabo não destruiu sozinho tudo isso daí. De que tudo isso que está acontecendo aí tem mais materialidade humana do que espiritual. Eu costumo dizer para os irmãos que eu não prego sobre isso. Se eu quero ver o diabo, eu não fico pegando o telescópio, luneta. É só olhar para os caras, porque o ser humano está fazendo nesse mundo, que você vai ver o próprio capeta. Essa é a questão. A destruição, a corrupção, a maldade, ela se organiza de maneira espiritual, mas quem é o representante, a frente,
A ação responsável, para mim, é o homem. Se eu entrasse hoje dentro da igreja, eu queria ser tratado assim pelo pregador. Dessa maneira. Você pecou, você errou, se redima da tua culpa, aceite a Jesus, que Deus pode mudar a tua vida e te libertar, ponto. Você é o culpado. Por mais que o diabo ele tenha trabalhado para que isso seja, para que a corrupção fosse de fácil acesso para você, nada disso teria acontecido na tua vida se você não fosse responsável. Se você não fosse crente. Tá? Que é o que a Universal, na verdade, está ganhando muito dinheiro agora. Colocando no cenário da responsabilidade o diabo, dando a ele a autoridade que ele não tem, sendo que ele não tem nem moradia, e Jó já via isso lá atrás. E tratando as pessoas que entram dentro da igreja como se elas fossem isentas de culpa, porque não identifica culpa, não identifica a responsabilidade à luz do Evangelho. É assim como elas se sentem vítimas, e indiretamente é o que elas estão pensando. Eu caí nessa situação da minha vida porque o diabo usou alguém para fazer um trabalho, é porque ele trabalhou e ele articulou e ele fez e isso e não sei aquilo, e ele é a vítima. Então eu tenho que reforçar isso aqui para não dar a entender que eu estou querendo levar vocês para a visão do duelo de você com o diabo e aquela coisa toda que a igreja infelizmente enfatiza tanto, mas não fala sobre responsabilidade. Bom, sempre em toda parte serão adversários de Deus. Sempre serão opositores do seu reino, oponentes de Cristo, rivais de Cristo, enganadores das pessoas, acusadores dos crentes ou daqueles que querem ser bons. Vivem no pecado, não são objetos do amor de Deus e nem da intercessão. Estão condenados e não podem ser restaurados. E vou falar sobre isso também. Negar a sua existência, afirmar que são almas de pessoas mortas, personificação dos pecados dos ímpios. O princípio impessoal do mal é um erro. O diabo e esses anjos eram criação de Deus. Todos eles Deus criou de maneira perfeita, que nem você e que nem eu. Não foram gerados por processos da vida, da história. Deus criou. E o que aconteceu com eles também aconteceu com a gente. E o que difere o plano material do pecado com o plano espiritual da abominação total, que é o diabo, o capeta e os seus anjos, só difere num ponto que eu vou tratar com vocês aqui. Que é o fato de que eles foram criados já completos. Que não é o nosso caso. Mas antes de tudo, irmãos, é importante essa doutrina para desmascararmos aqui um maniqueísmo que diz que Satanás é um ser original, mas a Bíblia diz, ele é um anjo caído. Lembra que o pastor falei? O mal não foi criado por Deus, fala. Deus não criou corrupção. Então o diabo não é original. Ele é uma tragédia anunciada. Ele é o que ele é hoje por um fator que também pode estar nos levando para o mesmo buraco, a escolha. Ele não foi criado para ser quem ele é caído. Então essa ideia é tirar dele a responsabilidade da sua escolha e dizer que tudo isso que está lá fora agora, lá existe, porque Deus precisava de alguém para cumprir o plano mal. Tá? Inclusive você aí. Aí eu já nasci assim, só na tua cabeça. Pergunta lá para quem te viu sair do ventre da tua mãe, se você saiu falando palavrão. Se você saiu falando pornografia. Se você saiu citando versos de Shakespeare.
Drummond de Andrade saiu falando, entendeu, em inglês, em japonês. Não tem isso, irmãos. Por quê? Porque a ordem que nós estamos vendo aí fora é uma ordem de evolução, de coisas que Deus criou, mas aconteceu alguma outra coisa errada lá, que a Bíblia também prega sobre esse assunto. Então todo o curso da história do homem poderia ter sido mudado, mas não foi porque há um culpado. Nada está definido. Tudo poderia ser mudado, mas não muda de curso. Por quê? Porque agora eu estou selado a morrer, a cumprir este mal, porque Deus me criou para ser isso. Serve tanto para você como para o diabo também. Mesma coisa. A doutrina contra o pelagianismo, se os irmãos quiserem um dia estudar sobre isso aí, são correntes que estão aqui, ó, dentro da igreja, ó, há anos, de que o diabo caiu na corrupção por um estágio de tempo, por ser um espírito elevado, majestoso, capacitado, divinizado, anjo de luz. O seu pecado é uma fase passageira dentro da sua evolução. Então esse processo ético que o diabo agora está submetido, aí de repente fala, ai meu Deus, que besteira que eu fiz, vou voltar agora a ser bonzinho, né? E depois criou a maçonaria como maior ordem filantrópica. Olha, beija o Beelzebu, vai lá, dá um beijo no Bafomete, mas todo mundo aqui é bonzinho. Nós somos das trevas, mas é todo mundo bonzinho. Você acredita? Eu não. Não pode ser. Amém ou não? A questão é, olha aí, 1 João 3,8, lê esse texto para o pastor, agora nós vamos começar a ler a Bíblia. Pode ler. 1 João 3,8, cenáculo. De novo, irmão, forte. Então, ou seja, o ministério messiânico do nosso Senhor está inteiramente ligado a esse ponto. E qual ponto? Ele veio destruir o diabo e as suas obras. Quer dizer que biblicamente está fora a cogitação de que o diabo, de lá para cá, ele tenha virado o anjo bom de novo. Ou seja, ele sempre vai ser o capeta, ele sempre vai ser o cão, ele sempre vai ser o diabo, ele sempre vai ser ruim. Tá? Então tá aí. Você vai lá na mesa branca, pega lá a mãe de santo, entendeu? 3x4, senta lá e fala em voz fininha, com a voz da tua avó, para você acreditar que é a vozinha falando. Você já sabe, biblicamente, quem está nela lá é o diabo se passando por esta pessoa e usando a inteligência, a capacidade que ele tem para mentir sobre as coisas, te iludir de que agora o que está no mundo espiritual aí são almas penadas. Não, filho, o que está no mundo espiritual é a capetada, e eles podem até se travestir de coisas que você nem sabe. Dizia Paulo que até em anjo de luz o diabo pode aparecer. Amém ou não? Vi minha vozinha lá na porta do meu quarto. Sonhei com meu avô que morreu. Filho, vai clamando pelo sangue de Jesus, que está bravo, hein? Você está zicado. É H1N1 isso aí. Você está com revertério, filho. Vai orando. Pede ao Senhor graça, misericórdia, meu Senhor. Porque sonhar com gente que morreu não é uma boa coisa, não. É o Allan Kardec querendo pegar você. Você toma cuidado aí, filho. Vai repreendendo o capeta aí. Então o cenário espiritual mais ou menos é esse aqui. Eles imperam, eles reinam, eles andam, eles estão à solta, eles entram em todo lugar, inclusive aqui. Esse conceito de que ele não pode entrar na igreja é um conceito completamente antibíblico, porque não tem nada que oriente sobre isso, tá? Mas na medida que ele esteja aqui, não afeta a nós e nem nos complica também, porque é aquilo que eu falei para vocês, não dê autoridade para ele, e nem argumente para ele fazer nada aqui. Ele vai ficar ouvindo aqui, mais nada. É isso, mas em compensação está solta, está girando,
Está andando, está caminhando, está trabalhando, está pegando quem é dele, está fazendo organização, está fazendo o sistema, está fazendo o mundo, está fazendo oposição, está se opondo a tudo aquilo que nós estamos pregando a nível de cristianismo, a nível de fé, a nível de evangelho. E é isso que a Bíblia está me dizendo aqui. Agora, vejam bem vocês, né? Se ele não volta a ser quem ele era, e nem quem está com ele também, e a Bíblia é categórica, o que nós temos para falar sobre isso? Seria porque Deus já o julgou, e definitivamente ele está endurecido ao ponto de não mais se arrepender do que fez e quem está com ele também? Ou uma coisa bem pior do que isso? Que o pecado é uma coisa tão prazerosa para ele, a nível de caráter, a nível de intenção, a nível de pensamento e sentimentos, que ele não voltaria por escolha. Até que ponto, na doutrina sobre o diabo, sobre o pecado, pesa a noção da responsabilidade, irmãos? De nós exatamente irmos a fundo nessa natureza que tem facilidade para agregar, para atender, para responder à maldade. Que a maldade não é um perigo, a maldade é um estilo. Esse conceito de que ele é um plano definitivo não pode de maneira nenhuma ser ensinado dentro da igreja, não. Como um juízo divino, como um julgamento já estabelecido. Porque é mais do que evidente que tudo que aconteceu ali no cenário celestial, da queda de estas entidades, tudo se baseia exatamente no quê? Naquilo que nós também usamos para pecar. A escolha. Então isso é o que mais pesa na doutrina. E não difere o plano material do espiritual. O que os anjos da maldade estão agora trabalhando para implementar contra Cristo, eu vejo pessoas dentro da igreja fazendo o mesmo. E em muitas delas eu não vejo que fazem por ignorância. Já fazem conscientes e com prazer. É de dar medo. Por exemplo, algumas coisas que eu deixo para frente que eu falo. Primeira coisa, senão eu vou antecipar tudo aqui. Primeira coisa, meus irmãos, já falei aqui que todos eles foram criados de maneira completa, com maturidade, e não passam por desenvolvimentos como nós. É a única coisa que difere do que eu vou pregar aqui. É que diferente de nós que nascemos, fomos criados e desenvolvemos, eles já foram criados por Deus completos, mas feitos das mesmas propriedades sentimentais e espirituais que nós. A maturidade que nós alcançamos aqui agora nesse corpo de 43 anos que eu estou aqui. Eu não sei qual é o teu, mas deve estar melhor do que o meu. Corpo de 43. Mas todos nós, diferente deles, precisamos de história para poder chegar a esse ponto. Maturidade. Eles não, já foram criados completos. Por isso que a coisa aconteceu tão rápida mesmo. Segundo ponto aqui de 2 Pedro 2, verso 4, você lê para mim e eu te falo aí. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Pode ler em voz alta, irmão. Então, o estado de maldade e endurecimento é definitivo. Tanto que já foi estabelecido que ele e todo mundo que trabalha para ele já está guardado para ser julgado, condenado. Tá? Mas o que acontece? Mas por que essa definição? Por que essa antecipação? Porque isso já estava escrito que iria acontecer, não.
porque Deus tinha competência para falar disso tudo antes de acontecer. Mas Ele não está tirando dele e dos seus anjos a noção da responsabilidade. Ele peca desde o princípio, porque escolheu o estilo que ele queria. Ele tornou o pecado, a maldade, o padrão que ele queria cumprir. E vem cumprindo, exercendo essa mesma posição desde então. E a única coisa que Deus fez, porque ia, obviamente, escrever o seu evangelho, foi dizer para você, com base na sua previsão, na sua onisciência, de que ele vai manter a sua posição até o final. Fato esse que Deus poderia fazer a mesma coisa comigo e com você. Não porque nós não podemos mudar, mas porque nós temos uma posição frente à maldade, à corrupção, que não entra na questão de escravo, não entra na questão de alguém que não consegue se libertar, mas que já tornou a corrupção um esquema prazeroso de vida. Isso é sério. Sabe por que é sério? Porque tanto ele como nós podemos estar pensando assim: o evangelho não funciona. Eu entro lá e não consigo me libertar. Eu escuto eles dizer: eu fui lá tratar do meu homossexualismo e não fui curado. Tentei muitas vezes e não consegui. Qual a explicação disso tudo? Simples assim. O evangelho não diz que você nasceu assim. O evangelho não fala que você já foi criado para ser isso. Que isso é contra a Bíblia. É porque você tem uma versão tão profunda em ser isso, de contrariar a tua natureza, sem dizer também a questão do prazer sexual que isso te dá, que Jesus e o evangelho para você não passam a ser não importantes. É mais ou menos isso aí. Você não sente vergonha, você não sente indignação, você não sente remorso por isso. Mas se iludiu, porque ficou aqui dentro: Senhor me liberta, Senhor me liberta. Mas descobriu que não teve libertação. Então o evangelho fala: você está dizendo o que você não se libertou? Vem cá que nós vamos mudar a descrição. O teu pai é o diabo, e o caráter dele, o plano dele, as vontades dele, você executa na tua vida. Você me odeia porque eu sou bom, porque eu falo da vontade do meu pai. Sabe aquela coisa? Ele é ex-evangélico. Antigamente a gente só ouvia falar ex-drogado, ex-viciado, Agora nós estamos ouvindo falar sobre isso, ex-evangélico. O que é isso, ex-evangélico? Jesus está sendo passado para trás, porque ele não funciona. E os caras estão aí escrevendo tese, escrevendo livro, para explicar que o evangelho é uma fraude e que o destino do mundo é namorar, viver, se contentar, aceitar a corrupção. Porque ela não tem cura. Vem cá que o evangelho tem resposta para você, hein? Teu pai é o diabo. Teu pai é o capeta, porque ele tem o mesmo problema que você. Rapaz, ele tem o teu perfil. O bicho não gosta de luz. Ele não gosta de vida santa. Ele não gosta do que é bom para Deus. Ele é uma aversão a qualquer coisa que represente justiça, bondade ou santidade. Ele tem repulso, ele tem, como é que fala? Aquele negócio que dá coceira? Urticária. É começar a falar do que Deus não gosta, que ele começa a se coçar. É mais ou menos isso. É como ele está se sentindo agora. Poxa, eu pensei que esse pastor fosse me dar tratamento especial e não está me dando. Pois é, filho, não, porque eu sei que toda a tua capacidade, toda a tua natureza angelical, toda a luz que estava sobre você, tudo isso que você era antes de cair, você está usando agora para o mal. E se o teu estado é
definitivo, não é porque Deus falou, você vai ser isso até o final. Não, Deus falou, não, o cara não tem jeito mesmo, ele gosta da coisa. Ele quer a maldade, ele quer o pecado, ele quer o lixo. Porque não tem o que Deus não pode redimir depois que o Filho foi crucificado. Não tem o que Deus não possa restaurar depois que o Filho foi crucificado. Há alguma coisa no Evangelho que Deus fala, isso eu não posso restaurar. Não há nada nesse mundo, no plano material das coisas, tá? Que Deus não possa falar, eu posso perdoar, eu posso reconciliar, eu posso mudar. Qualquer coisa Ele pode fazer isso aí. Que tenha sentimento, que tenha consciência, que tenha razão. Não estou me referindo ao animal, nem aos outros seres vivos. Estou falando esse daí, capacitado, inteligente, com ações e motivações, sentimentos, liberdade de escolha, essa coisa toda. Que Ele, o seu bando e nós, estamos aqui, ó, nesse ponto. Só não nas escolhas, graças ao meu bom Jesus que Ele me salvou. Só não sei você. Mas se meu Senhor entrasse hoje aqui e dissesse assim, olha, tem coisa errada aqui, vamos se arrepender? Ah, não sei, o teu pai é o diabo. Não vem com essa psicologia, não me vê com essa psicologia, não vem falar para mim que isso é patológico, que isso é genético, que já estava nas tuas moléculas, que isso já estava lá no teu gene, já estava lá enfiado, embutido, sabe, um chip na tua cabeça, e você não sabia, está descobrindo agora a tua homossexualidade. Entendeu? Você nasceu para ser uma borboleta, só na tua cabeça, e na cabeça de quem criou essa besteira. Mas abre o texto da palavra de Deus também em João 8,44, que também fala outra coisa importante. Que tanto ele como nós, pode ter certeza disso, não difere nada, não são desviados. E palavrinha maldita que é essa? Você quer dizer desviado? Quer dizer desviado? Você está querendo dizer por que isso? Sabe, ele foi para voltar? Senhor, e olha que o pastor, por muito tempo eu fui burro por causa de outros burros, sabe? Daniel está desviado. Isso aqui é uma forma de se consolar. Meu filho um dia vai voltar, a minha filha um dia vai voltar, desviados do caminho do Senhor. Não, filho, na Bíblia não tem essa palavra desviado. Mas e a palavra do filho pródigo, pastor? A parábola do filho pródigo é para explicar a situação do povo de Israel antes de Jesus aparecer. Falando de gente que já estava antes de nós no processo da salvação. Mas já que nós que estamos aqui agora, depois que ele subiu, em ressurreição, para nós não tem essa coisa de desviado. Se você for, você está dando conta de quem é o teu pai. Se você for embora da cruz, do evangelho de Cristo, você está dando conta de quem é teu pai. Não foi tirar férias, não. Ser irmãozinho ali, parente do cão, que nem o pastor era. Entendeu? Estava lado com o bichão, com o capeta lá. Entendeu? O evangelho falou assim para mim, ele nunca foi, hein? E todo mundo lá na igreja dizendo, é uma fase. É adolescência. É juventude. Quem já ouviu isso daí? Vai, filho, vai ser psicólogo, que você tem muita habilidade para isso. Pregador você não tem, não. Não tem essa adolescência, juventude, fase. Tá? Fase para mim é 110 e 220 volts. Se liga aí. Não, ele está lá de unha e mão dada com o cão. Se ele pode mudar, tudo vai depender dele. Vamos pregar para ele, vamos orar por ele. Eu não vou orar e nem pregar para o diabo, não há razões. Meu Senhor já falou aqui, ele não vai mudar. Mas eu não creio que você pode mudar. Mas uma palavra desviada é uma palavra que não serve nem para ele nem para nós. Por quê? Porque são produtores do mal dentro de si. Olha o que Jesus falou em João 8,44, lê de novo. Imediatamente estão confirmados pela palavra do nosso Senhor. O pecado, a maldade está dentro deles. Está embutido na sua alma.
meu Senhor, estava resolvido, já obtive a resposta. Ô pastor, por que o senhor está tão enrolando? Eu estou enrolando porque você não ouviu ainda. Que para mim a pregação podia parar por aqui. Não sou coitado, não sou vítima, sou o quê? Produtor do mal. E preciso de alguém para me libertar, porque não tenho competência para isso. Senhor Jesus entra na minha vida, me liberta, me salva, me restaura, porque eu não quero a maldade. Agora, olha só como é que são as coisas. A maldade embutida na alma se deve ao fato, tanto da parte daqueles que estão caídos como anjos, como da sociedade. Eles não só têm o poder de tornar a corrupção uma forma de vida prazerosa, como legítima. E isso é uma coisa tão explícita nos nossos dias, que eles querem tanto a corrupção, que são capazes de mudar até a parte sagrada da vontade de Deus, que é o seu livro, que são os seus mandamentos. Meus irmãos, gente que é vítima não faz esse tipo de coisa. Não transforma a luz em trevas, injustiça em injustiça. Esse transtorno não é mental. Isso é estilo de vida. Para mim, Jesus só serve para quem quer se libertar. Não adianta, se a maldade estiver aí dentro de você, como sendo a tua vida, a tua alma, o teu prazer, a tua satisfação, a tua alegria. Nem Jesus vai conseguir te restaurar. Paulo dizia: o mal que eu não quero fazer, faço, e o bem que eu tento fazer, não consigo. O que resta para ele? Cristo. Porque ele quer se libertar, mas ele falava do homem da lei. O homem de hoje não é mais esse. O homem de hoje está num outro estágio. Nós estamos orando e pedindo ao Senhor para que ele abandone o mal que ele quer fazer. Aí você fala assim: ô pastor, nós vamos fazer uma corrente de oração aí. Vamos clamar, vamos orar. Eu não estou desmotivando ninguém aqui, pelo amor de Deus, filho. Estou querendo entender você e eu, tá? Biblicamente. Fazer uma corrente de oração, fazer um clamor aí, pastor. Vamos lá, meu irmão. Vamos orar para o Senhor, que tem solução para a nossa vida. Tem cura para nós, tem salvação em todos os aspectos da nossa vida. Jesus morreu por isso, para levar sobre si a condenação e nos dar não só o direito, como também a liberdade de termos acesso às promessas do céu. Estamos aqui para isso. Mas o Evangelho ele define o quê? Que o biotipo, o tipo que vai entrar aqui e vai alcançar essa graça pelo Evangelho, é aquele que quer mudar, que assume o pecado, a sua miséria e quer mudar. Não adianta. Já o outro, que tem versões pelo pai, que é o diabo, o pai desses caras aqui que Jesus acusou, esse ele se ilude de que isso não está acontecendo com ele. Então ele fica dentro do cristianismo, batendo bota e perna dentro do cristianismo há quanto tempo? Para chegar lá no final e chegar nessa conclusão de que toda essa peregrinação em torno da cruz não adiantou para a sua libertação. E agora está procurando um fenômeno de explicação pelos psicólogos que dizem ser pastor do que aconteceu com ele. Vem cá no cenáculo, boiolão. Vem cá no cenáculo, adúltero, que nós vamos te dar uma explicação certinha para você. Vem cá, vem. Vem aqui para a igreja aqui que nós vamos dizer para você qual é o teu problema. Você gosta do diabo, você gosta do pecado, e não há prazer nenhum na tua alma, no que Deus entregou para você na cruz. Você está provando isso. Todas as vezes que você torna em vão o sangue de Cristo para o teu perdão, não se consertando e não mudando, você dá prova. Você dá prova de que você é igual a Ele. Eu poderia dar prova também, da mesma forma. É uma questão de lógica. Se o mal já está na nossa alma, isso quer dizer que nós gostamos e já o tomamos como estilo pessoal de vida.
Nada está aí dentro de uma cadeia, prisionado. Isso é para quem quer mudar, não é para você, que tornou o mal uma forma prazerosa de viver. Deixa o cara na cadeia que quer se libertar, que Jesus vai lá abrir e vai tirar ele hoje. Isso você pode ter certeza, ele não vai ficar lá. Se ele clamar, Jesus vai lá hoje. Está pesado para você, irmão? Pois é. Apocalipse 12:9. A natureza do seu pecado é tal que não produz arrependimento. Lê o texto. Sabe, é o mesmo probleminha do capeta. A sua natureza de maldade é tão crítica que ele não pode produzir arrependimento. Lê o texto, Apocalipse 12:9. Vai, Cenáculo. Isso. Isso. Fala, o diabo vai ser diabo até final. Amém? Mas não porque Deus escolheu isso, porque Ele quer ser isso. Quer dizer o quê? Que tanto Ele, para quem trabalha para Ele, a nível de hierarquia, ok? Nenhum deles tem consciência moral. É o que a Bíblia está falando para mim. Nenhum deles sentem remorso, lembra? Nenhum deles sentem vergonha do que fazem. Todos eles fazem normal tudo isso. Para eles, até pode ser até certo, é correto, é isso. Nós temos que fazer, porque é a melhor coisa que nós temos que fazer, mas é o mal. Não, não é o mal, é o bem, é o bem. É mais ou menos a noção. Eles não têm consciência moral. Daí eu falo assim, daí é o conceito presbiteriano, que difere do ser humano. O conceito presbiteriano diz que eles não têm consciência moral, mas o ser humano tem consciência moral. Peraí, filho, meu amigo, Deus criou tanto um como os outros, completos a nível de maturidade. Mas se a consciência não aperta eles, e vão chegar até o final assim, eu tenho um monte de gente aqui que também não tem consciência. Aliás, tem consciência, mas a consciência não funciona, não aciona. Ops, não pega aqui, não é teu. Não faz isso que não é certo. É que a consciência não está ativada, ele desligou, tirou da tomada. O que ele ligou? Não vou nem falar o nome para você, mas a consciência dele já está lá no porão há muito tempo lá. É que nem o povo de Israel. Tem o nome, tem a pátria, tem a geografia, tem a história, tem a arqueologia, mas não tem consciência. Porque hoje são reconhecidos como povo de Deus, mas não trazem sobre si a consciência do que Deus pediu para eles obedecer. É simples assim. Você desativa, você tira o chip e bota TIM, e bota o oi, e bota a porcaria que você quer pôr. Você tira a consciência e bota outra coisa no lugar que você vai ver. Nada vai trazer peso para você. É o transhumanismo. Entendeu? Nada é pecado. Tudo é prazeroso. Tudo é bom. Não sei para que isso. Pecado, 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 pecado. Já é os caras. É como se Jesus dissesse assim: teu pai é o diabo, filho. Teu pai é o capeta. Você vai fazer o que lá no templo do Salomão? Vai ver o teu pai. Vai chegar lá, vai ver o teu pai lá na frente lá. Entendeu? Vai lá. Ele está lá. Que ele vai chegar lá e o pai dele que está lá na frente vai dizer para ele que tudo que está acontecendo na vida dele é decorrente ao que está em cima da cabeça dele. Daí Jesus vai falar para ele assim, não, se ele vier no cenáculo, o Senhor vai falar, não, lá em cima está o mal organizado, mas o mal também está embutido na tua alma. Tudo isso está acontecendo, vem dentro do teu coração. Você não comeu maldade. Você não viu maldade, você não ouviu maldade, a maldade está dentro de você. Você fala tudo isso porque o teu coração está derramado na perversidade. Agora você trabalha para o mal, você organiza o mal, você representa o mal, você pode mudar. Se você clamar hoje aqui, Senhor, eu quero mudar, talvez
a coisa funcione, desde que ele saiba que você realmente quer sair. Sabe que a gente pode ter tudo que ele tem mesmo, né? O capetão, nós podemos ter todas essas habilidades aqui, nada difere de nós. Mas o pastor, depois que o homem caiu e de lá para cá, como é que o mal passa para a alma? É isso. A partir do momento em que Jesus ele percebe que nada do que ele fez por você é válido. É simples assim. Sabe, infecção generalizada. É mais ou menos isso. Já virou. Porque decorrente ao que Deus derramou aqui na terra para poder redimir, não atingiu as tuas perspectivas. Então de lá para cá, com essa resistência e com essa renúncia de aceitar Jesus, de viver com Ele o plano da restauração, o mal foi se personificando, entrando mais fundo de você. Então nós estamos lidando com pessoas que também não serão restauradas devido a esse processo que ela não quis se submeter. E não é Deus quem está falhando nesse propósito. É você, ou ele, ou ela, que já decidiu de antemão o que quer ser. Isaías 14:12 ao versículo 13 diz também que o verdadeiro caráter satânico consiste em odiar tudo que esteja acima dele. E Obadias versículo 4 também diz, tá? Olha que os crentes lá atrás já tinham inteligência, minha gente. Sabedoria de Deus para enxergar quem é cão, quem é o capeta, quem é o chifrudo, o rabudo aí, tá? A personalidade, o caráter dessa entidade, daqueles que estão caídos no plano espiritual, é odiar tudo que esteja acima deles, porque eles sempre vão querer se igualar a isso. Tá? Lê um versículo, Obadias 4, por exemplo, lê aí. Vai lá, meu irmão, que você está dormindo aí, está babando aí. Versículo 4. Não tem capítulo, né? Vai, meus irmãos! E se vocês lerem também Isaías 14:12 e 13, está lá o caráter do que o fez ser quem ele é. Ele não aceita autoridade maior do que ele. Amém? Não é um problema da igreja hoje? Não é um problema nosso hoje, irmão. Olha, por exemplo, pai e mãe, hoje não está sofrendo com o filho dentro de casa? Está personificado na nossa geração, pelo amor de Deus. Mas só que a psicologia trata isso como patológico. A Bíblia, como questão espiritual, deformou, porque Jesus não é o autor dessa porcaria aí, desse lixo, que pai e mãe, tudo para ele que esteja acima dele, ou até autoridades, não podem dividir com ele a vida, o espaço, ou serem voz ativa sobre ele, porque ele já tem o caráter de querer ser autônomo disso tudo, dominar tudo, estar acima de tudo. A questão da impunidade. Então nós estamos vivendo isso no plano material da vida. Todo dia a gente é vítima de uma coisa desse tipo, dentro da igreja, no lar, na família, no emprego. Por exemplo, eu falei sobre consciência. O cara mata a mãe e o pai. Esbugalha a cabeça dos dois. Vai lá, lava a mão, passa detergente, passa água sanitária, azarrô, cachemir buquê, troca e põe a melhor roupa, vai no velório para chorar pelo pai e pela mãe que lhe matou. E pior, daí a justiça que fala, poxa, ele pode dar lucro para nós, né? Prende ele e solta no dia das mães. Né? É mais ou menos isso daí, viu? Então todo sistema
agem no mesmo padrão. Nada na corrupção escandaliza mais a sociedade, nada o constrange mais. E nesse ponto também, de que eles não querem dar conta do que fazem de errado. Eles não querem dar conta do que eles pecam. A igreja é um lixo, o pastor é um lixo, Jesus é um lixo, a palavra é um lixo. E o que é mais interessante para ele é exatamente o que ele, na verdade, quer conquistar. Toda essa questão do que eu estou tratando aqui, a nível de personalidade, de caráter, de tipo de vida que eu estou tratando, irmãos, tudo isso se desenvolve a doutrina sobre Satanás. Eu não conheço ele, eu não vi ele, mas eu vejo o que ele faz. E sei o que ele fez. E sei do que ele é capaz. E sei o que ele vai fazer até o final. Até que ponto isso nos influencia? Até que ponto isso está dentro de nós? Estamos aqui nos enganando? A respeito de uma salvação que Jesus executou, que nós não temos prazer nenhum e vontade nenhuma de viver isso. Nada foi predestinado, nada foi escrito, tudo está acontecendo baseado naquilo que você decidiu. Você pode mudar, na minha opinião, nada presbiteriana, ele também poderia. Ele não está endurecido por vontade divina e não está indo até o final desse jeito aqui, porque Deus já definiu, já o julgou, é criação. Eu não posso dizer que ele é a maldade absoluta, ele é criação. Maldade absoluta seria ele foi gerado no mal. Não, Deus o criou. Então ele tem consciência. Mas só não sente ela. Porque o seu prazer não está nela. Para o diabo, o pecado já não é mais uma substância, mas uma forma de vida, eu falei aqui. E está fundida na sua natureza angelical e não há mais possibilidade de separação. São irredimíveis até quando Deus é poder. Judas, versículo 6, leia em voz alta, por favor, para mim. Estou terminando, irmãos. Judas, versículo 6, pode ler em voz alta. Juízo. Fala. Fala, irmão. Você tem medo do juízo de Deus? Quem tem, levanta a mão. Sabe qual é a comprovação da soberania de Deus? O mal existe. É uma das formas de Deus comprovar a soberania dele e da palavra dele. O mal existe. Qual a forma de comprovar o teu temor? A tua mudança. Você não muda, você não tem medo. O juízo de Deus existe. É verdade. Mas você mudou, está chegando. Não. E ainda fala aleluia e glória a Deus. Então ele não teme. Ele não tem medo como o diabo aqui. Ele é irredutível, irreversível. Não tem tendências para se redimir. Até quando Deus fala, vou te julgar, vou te mandar para o inferno, vou te queimar. Lá o fogo não para, lá o verme não morre, lá o fogo consome a dor, a ranger de dente, a sofrimento. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Que palavra. Mudou? Não. Vai mudar? Não sei. Ué? O inferno, lembra? É. Sabe o fogo? É. Ah, não muda? Não. Estou tentando. Daí meu Senhor, quando foi tratar sobre questão espiritual, não patológica, mas questão da alma, se o diabo fala,
Se o ladrão diz hoje à noite vou roubar a tua casa, você quer ver o cara não dormir? Mas se eu disser para você que Jesus vai voltar hoje, você dorme. E ainda mostra os dentes. E o beiço ainda até tremula. Daí meu Senhor fala, está chegando a minha hora. Está chegando a minha hora, eu vou morrer. Fica comigo para orar. Levanta o berço e dorme. Mas é só falar, filho, que não vai ter a jantinha hoje, que o cara já na hora reage. Não? É só falar que hoje a comida vai ficar requentada. Eu estou falando das questões mínimas, que ele já vai lá e fala, pô, eu não mereço uma coisa dessa. Olha, a alface está queimada, o feijão já está branco, o arroz já virou uma pelota. Você me bota aí um frango que está com cara de morto, entendeu? Eu não mereço esse prato de comida. Reclama na hora. É uma coisa absurda. É isso. Até diante da soberania, da onipotência de Deus, ele se comporta como se isso não existisse. Nada difere do que ele é espiritualmente com o que nós estamos vendo hoje aqui na sociedade, principalmente dentro da igreja, onde a corrupção ela está mais avançada. E lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, 1 João 2, 18, 1 João 4, verso 1, que agora meu tempo está escasso aqui, eu não posso ler, são textos referentes ao anticristo, a nível de movimento espiritual, como também pessoa. O que a Bíblia fala sobre isso? Que o diabo está por detrás de todo esse cenário de preparação, para tornar o sistema um objeto final. O anticristo é isso, ele é o resumo, a totalidade, ele é aquele igual que você faz de tudo que é ruim, que não presta, que já passou pela história, vai ser o anticristo. E aí fala que o dragão está por detrás dele, que o diabo, e está mesmo, tá, perfeitamente tá. Mas qual é o ensinamento sobre isso aí? Que a Bíblia chama de suprema revelação do mal, o anticristo, tá? A depravação total, é o estágio final, tá tudo aí. Ajuntou tudo que não presta em toda a história para fazer um cara só, em um sistema só. Bom, vamos perguntar para eles então. E olha que a Bíblia fala, quando chega em Apocalipse, está todo mundo lá adorando o cara. Eu não sei quem, você vai? Você não, hein, Renascer 13? Aí tá lá, o cara tá lá falando, ele tá lá, né? É meu super-herói, é meu Superman, ele é tudo, é assim que a Bíblia fala que vão adorar o cara. Daí eu vou perguntar lá para o anticristo, qual é a tua meta aí? Qual é a tua meta de governo? O que você vai fazer, ô bonitão? A minha vitória vai ser isso aí. A minha vitória é fazer o pecado triunfar. A minha vitória é fazer o pecado ser o quê? Uma ordem mundial. Nós estamos chegando a esse ponto. João já dizia, se você quer ver o anticristo na igreja, é simples, eles não confessam mais Jesus Cristo e não admitem que ele veio em carne. Já trabalham com a hipótese que ele é uma ficção. Hoje mesmo eu peguei na mão uma Bíblia de Testemunho de Jeová, e sabe aquele texto de João capítulo 1, verso 1? Não está na Bíblia deles, não está escrito assim, no princípio o verbo se fez carne. Está escrito, no princípio a palavra de Deus se fez carne. Tá? Eles negam Jesus. Eles mudam a Bíblia para negar Cristo na cara de pau, na cara dura. Se quiser eu mostro para você. Quando não falta versículo. Nós lidamos com esse movimento, nós estamos diante dele, sabe? Poxa, mas eu quero saber, Evangelho, meu Senhor, qual a posição do diabo no cenário do pecado? A mesma que a sociedade, e tudo isso vai se unir lá na frente.
vai se difundir numa pessoa só. E num único interesse, vamos tornar o pecado uma coisa normal. Eu não estou te dizendo, sentei lá no BO e o escrivão na minha frente, e ele olhou para mim e falou assim para mim, mas esse pastor não tem o direito de se casar de novo? Eu falei, o senhor pode entender de lei, mas quem entende de palavra aqui sou eu, meu senhor. Daí eu botei minha carteirinha e o meu registro lá para ele e falei assim, olha, eu não me formei e não fiquei 25 anos na igreja pregando para chegar aqui para você para ficar discutindo lei. O teu código penal é diferente do meu. O senhor aí está sendo julgado baseado no código da Bíblia, não no código da Constituição. Na tua cabeça, o homem pode ter 5 mulheres. Mas no pensamento cristão, o homem só pode ter uma mulher a vida toda dele, e casado com ela. Daí o grandão lá foi afrouxando. Meu BO ficou 10 linhas. Eu demorei 2 horas para isso. Ele só fez 10 linhas para mim. Eu mereci uma página. O cara só me deu 10 linhas. Mas ele não tem direito, é o que a sociedade vai dizer, é o que ela vai falar, é o que ela vai insistir, é o que ela vai levar lá para frente até o final. Poxa, meu Senhor, eu não preciso ficar estendendo essa pregação. Nós temos um pastor gay. A igreja dos gays. Aonde nesse mundo eu imaginava um dia chegar e ver lá um pastor querendo, um gay querendo direito de ser pastor? Filho, gay pode ter qualquer direito, mas menos de ser pastor, filho. Abre um sex shop. Abre uma igreja ordinário. Mas ele tem direito. Mas não entrando nesse mérito de direito, entrando no mérito do que, como a sociedade está se comportando, como ela está conduzindo a corrupção. Já virou um estilo, um tipo, uma forma prazerosa de se viver. O anticristo é a tampa dessa Coca-Cola. E o suco preto lá dentro. É isso. Tanto que o pecado vem primeiro, nessa proporção, para depois vir ele. Ele não pode vir sem antes a apostasia, ele não pode vir sem antes a sociedade adotar tudo isso que eu estou pregando aqui. Você entendeu? Amém? Amém? Vamos falar de igreja agora para terminar aqui. Pastor, o anticristo, não estou preocupado com ele. Pastor, o governo da ordem mundial, não estou preocupado com ele agora. Ele é a rolha disso tudo. Vamos falar da substância. Vamos falar dessa substância chamada arrependimento, desse sentimento chamado arrependimento, desse remorso, dessa vergonha, dessas coisas que estão desaparecendo, desse interesse de se libertar, de se renovar, de se transformar, de ser alguém normal, não religioso, tá? Normal, que tem coisas que o cachorro não tem coragem de fazer, que eles estão fazendo aí. Jesus morreu por você. Ele deu a vida dele para que você se liberte dessa natureza, da sua dependência. Isso ainda te toca? Te comove? Te interessa? Prova. Mas eu quero uma coisa aqui para esses irmãos, aqui aproveitar que eu estou pregando sobre isso e dizer para você o seguinte: não vem tratando de coitado, judiação, esses aí que estão dizendo, eu quero, eu não aguento mais, mas conhece a palavra, não vem tratando de coitado não, filho. Os caras estão gemendo para não assumir que o pai deles é o diabo, tá? Eu sou do tempo que quem ouvia falar de Jesus, da salvação e da redenção, chorava, se derramava, e vinha para a igreja e tinha vontade de vir e não sair mais. Agora, você tem que ficar virando animador de público, porque os caras nem glória a Deus, nem aleluia mais quer dar. Eu não quero ir mais ir na igreja, eu não quero mais orar, eu não estou sentindo mais vontade de jejuar. Mas o fogo, o inferno, mas eu não estou tendo mais vontade. Pastor, estou desesperado. Teu pecado já passou para a alma. Hebreus 6. Hebreus 10, versículo 36. Versículo 20, Paulo fala lá: irreconciliáveis
gente que tornou o sacrifício de Cristo um ato deplorável, porque a opção final sempre é o pecado. Ele está tratando de caráter e de personalidade. Ô filho, Deus te deu a solução. Jesus deu tudo para você, Ele fez tudo, abriu as portas do reino do céu, deu tudo para essa igreja poder ser vitoriosa em cima da maldade. Pelo amor de Deus, não me vem com conversa furada, para explicar o que já está explicado. Sabe, irmão, basta a gente dizer aqui nessa noite aqui, de que lado nós estamos. Você não vai para o inferno aí, porque você está tomando um goró. Tomei uma breja, vou para o inferno. O teu processo não começa naquele copo. Quem te ensinou isso está equivocado. A maldade está organizada dentro de você. E não vai me falar que o teu problema é o copo da cerveja, ô safado. Nem a Brahma. A não ser que te deu alguma doença no rim, no fígado. A maldade está aqui. Desde que Adão pecou, ela estava no coração. E se nós não fizermos alguma coisa rápida com Cristo, ela vai passar para a alma. E nós passaremos a nos unir com o diabo nesse quesito. E amanhã estaremos fazendo frente contra Cristo como esses homens fizeram. Não se arrependendo, não sentindo remorso, nem temor, nem vergonha de nada. E agindo de maneira natural. E para de vez em quando mudar, chora um pouquinho. Só para tocar a maquiagem. Você teme Deus, mas não muda. Isso te iguala a Ele. Não se trata de motivação e vontade de buscar a Cristo, mas de uma razão. Você tem ela? Quer sair do calabouço? Você quer sair da cadeia? Você quer sair da prisão? Ou você já se sente uma pessoa livre assim? É isso. Por que as pessoas se esparramavam na frente de Jesus quando Ele passava? Porque elas precisavam dela. Elas precisavam dele, me perdoe. Precisavam dele. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. As razões da nossa impotência e da nossa miséria nos trazem para Ele sempre. Você está se sentindo uma pessoa livre num corpo de um escravo. O que faria hoje? Jesus fazer alguma coisa por você, se você não se vê como escravo. A apostasia, o pecado da alma. O pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. O pecado das modificações da doutrina, as heresias e tudo isso aí. Do coração para a alma. Do sentimento para o caráter. Uma coisa que Jesus não pode restaurar. Pelo simples fato de se tratar de uma pessoa que já adotou como padrão de vida ser tudo contra o que Deus quer. Se você vai chorar, vai clamar, vai orar, vai se arrepender, vai fazer alguma coisa por você, eu não sei. Mas você pode ter certeza de uma coisa. A doutrina sobre ele, o diabo, coloca muita gente dentro da igreja, nesse espaço, nessa cadeira de sentença, por pessoas que vão ser condenadas por suas obras, não porque são pecadoras, mas porque operaram para o mal e não se arrependeram. Já a minha escolha foi o Senhor. Sou santo? Se eu fosse santo eu não estava aqui, nem pregando. Sou perfeito? O mal que eu não quero, se o Senhor não me fortalecer, eu faço. Sou tão tentado quanto você. Eu tenho problemas de coração? Tenho.
Tenho dificuldades para servir a Ele. Por isso que eu tenho que estar orando e pedindo, Senhor, misericórdia. Porque eu não sou bom, eu estou aqui. Me tornei um escravo dele porque eu não sou bom. Abaixa tua cabeça, fecha teus olhos.